Hoje eu quero pedir mais uma vez que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Quero renunciar ao que eu trouxe, mas quero pedir que somente o Espírito Santo fale aos nossos corações de uma maneira especial. Abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11, versículo 4. Números capítulo 11, versículo 4, a palavra do Senhor vai dizer assim: Ora, o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como uma semente do coentro, e a sua aparência como a aparência do bidélio. O povo espalhava-se e colhia, e triturando com moinhos ou pisando num grau em panelas, cozia e deles fazia bolo, e o seu sabor era como o sabor do azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, sobre eles desciam também o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo e todas as suas famílias, cada um na porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e aquilo pareceu mal aos olhos de Moisés. Versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirando o espírito que estava sobre eles, pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais fizeram. Versículo 31. E soprou então um vento da parte e do lado do mar, e trouxe as codornizes que deixou cair sobre o arraial, quase no caminho de um dia de outro lado, a roda do arraial, cerca de 2 côvados da terra. Então o povo levantou, colheu as codornizes, porque todo aquele dia e toda aquela noite, e por todo o dia seguinte, o que colheu menos, colheu 10 homeres, e as entenderam para si ao redor do arraial. E quando a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e feriu o povo com uma praga muito grande, pelo que chamou aquele lugar de Quibrote Tarvá, porquanto ali entrara o povo que tivera o desejo. Amém? Daí nós vamos ler a palavra, que o Espírito Santo fale conosco de uma maneira especial essa noite. Queridos, o texto que nós lemos, há um sentimento incoerente desse povo. As palavras desse povo não condiz com aquilo que realmente eles vivenciaram diante de Deus. Se você observar as queixas que esse povo está fazendo, as indignações que estão diante de Deus com o sentimento desse povo,
você vai perceber que não constata realmente o que Deus fez por este povo. Porque é conhecido de todos a tão grande mão poderosa que Deus arranca esse povo do Egito, sofrendo na mão de Faraó, vendo a sua família sendo destruída, vendo seus filhos morrerem. E Deus olha no Êxodo capítulo 3 e olha para baixo e diz assim: olha, eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho sentido as suas dores, mas eu vou descer para livrar esse povo. Esse povo está sofrendo no Egito, esse povo está apanhando no Egito, esse povo está vendo a sua colheita sendo roubada, explorado, destruído. E esse povo faz uma queixa no livro que nós lemos. Basta a gente perceber que a queixa deles é tão incoerente, que esse povo recebe um privilégio que eu não vi outro povo receber, da presença individual de Deus no meio deles. Um povo a quem Deus se manifestava de uma maneira extraordinária, através da nuvem, através do fogo, era a própria presença de Deus junto deles. Era um povo que estava vivenciando algo extraordinário, individual. Era Deus dizendo assim: eu escolhi e eu vou andar com você. Aí a palavra vai descrever que nesse texto, que durante toda essa trajetória que Deus está se manifestando no meio deles, a palavra vai descrever o cuidado do Senhor com eles. Agora eles estão questionando o maná, e o maná não era nada mais, nada menos de algo extraordinário do céu enviado para eles. Pastor Daniel, não tem como plantar maná, porque maná vem do céu. Era Deus, Lisa, abrindo o próprio celeiro dele, celestial, na agricultura do céu, pegando algo tão precioso do céu e derramando sobre eles. Você pode imaginar isso? Eu não vi isso em outro lugar. Deus enviando do céu um maná para sustentar esse povo todos os dias no deserto. Um amor, Mateus, incomparável. Um amor extraordinário, de separar um alimento do céu para te sustentar no meio do deserto. E eles estão questionando esse alimento. Eles estão indagando, que eles estão caminhando e só estão vendo maná. Era algo tão extraordinário, porque o maná era pedagógico. O maná era Deus ensinando para o povo: eu irei prover todos os dias da sua vida. O maná era tão pedagógico, Aline, que quando eles preocupavam e a ansiedade do coração deles tomavam conta de se ajuntar, então nós vamos pegar mais maná, porque para a gente comer amanhã. A Bíblia fala que todos que eles juntavam, para o dia seguinte estragava. Era Deus dizendo: não confia no maná, confia no Deus que provê. Eu preciso liberar uma palavra para você que está aqui na Igreja Metodista Central e você que está nos assistindo. Deus continua provendo e sustentando o seu povo. Eu preciso dar uma garantia para você nessa noite. Deixa de ser ansioso,
deixa de ser preocupado. O Deus que te conhece sabe o que você precisa do amanhã, e Ele proveu hoje e vai prover amanhã. Era pedagógico, era Deus doutrinando o povo e controlando os desejos e os sentimentos deles. Porque se permitisse, a mentalidade de escravo não saía deles, pastora Rosângela. Porque a mentalidade de escravo gritava dentro deles assim: amanhã não vai ter. Porque eles viveram escassez, eles viveram falta. Então quando eles olhavam e via aquela abundância de maná naquele dia, eles pensavam assim: vamos juntar, e porque se amanhã não tiver? Era Deus dizendo: muda a mentalidade. Vocês são filhos, e para filho nunca tem falta, porque todas as coisas do Pai são tuas. Talvez é Deus dizendo para você hoje: você está tão preocupado com o que vai faltar, ou com o que vai acontecer. É uma mudança de mentalidade que precisa de acontecer na sua história e na sua vida. É Deus olhando para você essa noite e dizendo: ei, eu sou pai, eu conheço a necessidade dos meus filhos, e eu vou prover todas as coisas. Ah, se o pastor Felipe me desse um ré aí hoje. Irei prover, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, acredite nisso, Ele vai te sustentar. Está preocupado com o quê? Era Deus dizendo isso. Aí a Bíblia vai dizer: diante de tanto carinho, de tanto amor, diante de tanta dedicação de Deus para esse povo, a Bíblia fala que tem um povo no meio do povo, e esse povo é estrangeiro. Esse povo não é o povo da promessa, esse povo desfruta do que o povo da promessa vive. E esse povo que está no meio do povo, que é um povo estrangeiro que saiu desfrutando de nuvem, desfrutando de coluna de fogo, de maná, esse povo, Marcinho, está questionando. Não é o povo de Israel que está sentindo falta. Não é o povo de Israel que está reclamando do maná. Quem está reclamando do maná é um povo que não tem a promessa que o povo de Israel tem. Só que eu vou dizer uma coisa: esse povo está infiltrado no meio deles, e eles começam agora a imprimir o sentimento deles no meio do povo de Israel. Vira para o seu irmão, cutuca ele aí e fala: cuidado com as suas influências. Porque você precisa discernir hoje se o seu choro é seu ou se é de alguém que está chorando do seu lado. Você precisa de buscar um discernimento hoje, se a dor que você está sentindo é sua própria ou de alguém que está te contagiando do seu lado. Você precisa de buscar um discernimento claro na sua vida, que esses desejos que você tem são realmente seus ou são alguém que está imprimindo sobre você. Aí você vai olhar para mim e falar assim: ah, Leleco, eu não sofro influência de ninguém, não. Aí o apóstolo Paulo, nas cartas de Coríntios, vai dizer assim: cuidado, atentai-vos, despertai-vos, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Era ele dizendo para a igreja: cuidado com o que você está ouvindo,
Porque você é muito mais do que você ouve do que você vê. E aquele povo, você já ficou do lado, você já sentiu vontade de chorar e chega perto de quem está chorando? Você desmancha na hora. Coloca uma criança no berçário para você ver e só ela chorar. Daqui a pouco o berçário inteiro está chorando. E vira aquela loucura. Por causa da influência. E nesse meio que a gente vive de redes sociais, às vezes a nossa falta é muito mais uma comparação do que a gente está vendo, uma influência do que a gente está vendo, do que realmente a gente está necessitando. A gente começa a comparar com o outro, e a gente começa a chorar porque a gente não tem o carro do outro, porque a gente não está bem sucedido igual o outro. A gente começa a sofrer porque o outro não passa nenhum tipo de aperto, de nenhum sofrimento, e você está tudo dando errado. As coisas não estão fluindo do jeito que dá o outro. Aí de repente, você começa a chorar muito mais por causa do outro do que por causa de você. Pergunta seu irmão, é hora de você refletir se as suas faltas que você tem sentido são realmente necessidades suas, ou é alguém que está imprimindo em você alguma coisa? Sabe o que está acontecendo aqui? Israel começa a murmurar porque esse povo começa a murmurar. Israel começa a reclamar porque esse povo começa a reclamar. E sabe o que me deixa indignado nesse texto? É que eles olham e vão dizer assim: nós comíamos peixe de graça. De graça? Eles eram escravos. Que de graça é esse? Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente começa a romantizar o nosso passado. A gente começa a lembrar, sabe de quê? Daquela noite que foi muito boa. Já viu quando alguém chega perto de você e fala: ei, pastor Daniel, você era doidão demais, hein? Wellington, hein? Uau, que é a pracinha do São Francisco, hein? Aí, você lembra daquela noite que deu tudo certo? Você lembra aquele dia? Foi bom demais. É o peixe. Mas na verdade, você lembra só do carro que ele te deu. E você esquece da traição que ele teve com você. Você lembra da cama boa que você dormia, mas você esquece da insônia que você tinha. A verdade é que esse povo está sofrendo, esse povo está gemendo, esse povo está imprimindo algo dentro deles que realmente eles não têm. Israel não reclama do maná, quem reclama era o povo estrangeiro. E fica a minha pergunta aqui nessa noite: a sua indignação é de quê? É das suas necessidades ou de alguém que está imprimindo? Porque é muito fácil a gente começar a flertar com o nosso passado. É muito fácil a gente começar a se apaixonar de novo pela vida que nós tínhamos, quando a gente começa a lembrar só daquilo de bom que a gente viveu lá, só do extraordinário que nós vivemos, de tudo que deu certo, de tudo que valeu a pena, de tudo que foi maravilhoso. Mas a gente esquece das chicotadas e das dores que Faraó nos proporcionou. Esse povo está pedindo carne e desprezando o maná que desce do céu. Sabe o que eu aprendo aqui?
que não tem importância eu ter desejos de outras coisas, de ter sentimentos por outras coisas. Eu só não posso desprezar o que eu já recebi de Deus. Não tem problema de eu viver em desejar e sonhar com algo novo. Eu só não posso desprezar tudo aquilo que Deus já me proporcionou, tudo aquilo que já aconteceu na minha vida, tudo aquilo que eu já vivi em Deus. Porque eles estão criticando algo que Deus deu para ganhar o que eles não têm. Deus não funciona desse jeito, meu irmão. Deus não trabalha com murmuração e com ingratidão. A palavra de Deus a respeito da sua história, da sua vida, você nunca vai viver um outro patamar, ou viver algo, é muito difícil você viver algo novo, se você não aprender a ser grato pelaquilo que você tem. Se parte deles uma gratidão pelo maná recebido, se parte deles uma gratidão dizendo: Senhor, obrigado, porque toda manhã, junto com o orvalho, cai algo do céu que homem nenhum nunca provou, obrigado. Mas aí nós uma vontade de comer uma carne. Tinha problema nisso, pastor Daniel. Não é por isso que Deus está irado. Deus está irado pelo desprezo de tudo aquilo que Deus fez na vida deles, e eles vivendo em uma completa murmuração. Quando eu murmuro, eu fecho um campo de bênçãos de Deus na minha vida. Quando eu reclamo, eu estou fechando um campo do que Deus pode realizar e fazer na minha vida. Mas você precisa de entender que quando eu sou grato, eu abro as janelas do céu para Deus me abençoar. Sabe o que está acontecendo aqui? É que de tempo em tempo esse povo está murmurando. De tempo em tempo a mentalidade de escravo grita neles. De tempo em tempo eles lembram do Egito. De tempo em tempo eles lembram, sabe do quê? Do pepino, do alho, da cebola. Eles só lembram do tempero, mas não lembram do que sustenta. Porque alho, pepino, cebola são temperos, não te sustenta. Mas o que te sustenta é maná que cai do céu. O que o mundo te dá é tempero, adoça a boca, tempera, mas não sustenta para o dia da prova, não sustenta para o dia da guerra, não sustenta pelo dia da dor, do dia da aflição. Mas o maná não tem tempero, mas você aguenta passar deserto com ele. O que você precisa nessa noite é de entender que a porção que cai sobre você é o que você precisa para enfrentar esse deserto. O que você precisa de compreender na sua história é que Deus sabe o tamanho do seu deserto e sabe do alimento que você precisa. Cuidado para você não pedir algo que comprometa toda a sua caminhada, porque nem todo desejo que eu tenho vem de Deus. Nem todo sentimento que vem sobre mim é de Deus. Nem tudo aquilo que às vezes meu coração se inspira, se enche, provém dEle. O que está acontecendo é exatamente isso. Eles estão clamando por algo que não estava ainda na ordenança de Deus para eles. E nem tudo que eu tenho acesso eu posso pegar. Aí a Bíblia vai dizer que eles começaram a clamar e a gritar. E Moisés se entristeceu ao ponto de chorar e dizer: Senhor, está pesado levar esse povo. Está pesado caminhar com esse povo no deserto. Porque esse povo não reconhece nada que o Senhor faz. Esse povo valoriza mais o que está faltando daquilo que tem nas mãos. Dá uma cutucada no seu irmão e fala com ele: valorize o que você tem. Porque o que você tem é muito maior do que te falta.
Porque a Bíblia vai dizer que na tua cumprida viagem te cansastes. Mas não digas não há esperança, porque o que você procurava você achou. Por isso você não desfalecerá. Sabe o que você achou? Você achou Jesus, meu irmão. E se você achou Jesus, você tem tudo que você precisa. Se você achou Jesus, você tem um maná, o pão vivo que desce do céu sobre a sua vida. Um maná que te alimenta, um maná que te alegra, um maná que te fortalece, um maná que te liberta, um maná que te transforma, um maná que te sustenta no deserto. Porque a verdade é que o povo não quer mais maná. O povo quer carne. E o Senhor fala assim com ele: Moisés, prepara 70 homens aí que eu vou enviar. Eu vou ministrar sobre a sua vida e sobre a vida do povo o que eles estão me pedindo. A ira do Senhor se acendeu. Aí Moisés provoca Deus. Pastora, quando Deus está irado, deixa eu te ensinar uma coisa. Quando Deus está irado, clama por misericórdia, não clama para que Ele tenha pressa em fazer, não. Deus está irado e Moisés está falando assim: como é que você vai sustentar esse povo com carne? Você vai matar um rebanho de ovelhas, de gado e dar para eles? Aí o Senhor olha para ele e fala assim: Moisés, porventura o meu braço se encurtou em algum momento? Porventura eu mudei, Moisés? Ou eu continuo sendo Deus? Na mesma hora ele enche os 70, eles profetizam, e vem um vento, e depois vem um fogo. Eu lembrei de Elias. Passou o vento e o Senhor não estava. Passou o fogo e o Senhor não estava. Porque naquele momento de fogo e de vento era a ira de Deus se manifestando. Aí a Bíblia vai dizer que veio sobre eles um bando de cordonices. E elas estavam na altura de 2 côvados. Cada côvado tem 45 centímetros. Então ela estava na altura de 90 centímetros. Qualquer criança podia acessar. Era só pegar. E tinha quilômetros de cordonizes para eles se alimentarem. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que eles, quando olharam as cordonizes, eles se enlouqueceram. Eles passaram 2 dias, um dia, uma noite, um dia e uma noite, pegando cordonizes para comer. E quando Deus vê aquele sentimento descontrolado deles, Deus se ira ao ver aquele povo não aprendendo nada do que ele ensinou durante todo esse tempo. Ele passou um tempo inteiro ensinando, orientando. O maná era alfabético, era doutrinário na vida deles. Eles pegavam só a porção que eles precisavam. E de repente, quando vem as cordonizes, eles avançam e começam a pegar tudo, mostrando novamente a mentalidade de escravo deles. E quando esse sentimento desaflora pelas cordonizes, Deus acende a sua ira e mata esse povo que reclamou. Eu vou encerrar essa mensagem te perguntando qual o sentimento desacerbado que aflorece em você. Porque se você não controla os seus sentimentos, se você não domina seus sentimentos, você está fadado ao fracasso na sua vida.
Se a alma, os sentimentos da sua alma que te guia, se os sentimentos da carne que te guia, se são sentimentos exacerbados que você tem, cuidado que eles podem te levar à ruína. Nem tudo que você acessa você pode pegar, porque todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Quando eu orava essa tarde, eu vinha com uma palavra de Atos capítulo 28, e Deus me disse assim na tarde: eu preciso dar livramento para alguém na minha igreja hoje. E eu vim chamar a sua atenção: cuidado com esse sentimento, ele pode te levar ao fracasso. Cuidado com o que você mais está valorizando, cuidado com o que você mais está se inclinando. Esse desejo exacerbado pelo dinheiro pode te levar à ruína. Esse desejo exacerbado pela carne pode te trazer um prejuízo na sua família, pode te levar ao fracasso na sua casa. Cuidado com esse sentimento de cobiça. Cuidado com as influências que estão sobre você. Cuidado com quem fala ao seu ouvido. Cuidado com quem dirige você a todo instante, com as conversas que você ouve. Cuidado, porque são elas que podem estar dirigindo a sua vida e os seus passos. Deus me trouxe aqui para ser profeta aqui nessa igreja nessa noite. Cuidado, esse sentimento está te dominando. Essa pessoa está te influenciando sem você perceber. Sem você perceber, você está agindo como ela, falando como ela, vivendo como ela. Cuidado. A palavra é: gente, o que está faltando para vocês? Se tem maná, se tem sustento, se tem todos os dias o que vocês precisam para enfrentar esse deserto, por que vocês estão reclamando com algo que eu estou provendo? O sentimento deles foi tão acerbado pela carne, que quando a carne estava nos dentes ainda, a ira de Deus se acendeu. A ira de Deus se acendeu sobre eles. E a Bíblia vai dizer que eles foram fulminados no meio do arraial. Eu começo a aprender algo aqui nessa noite. Os meus sentimentos podem me elevar aos céus, ou podem me derrubar na terra. Qual é o sentimento que te governa? Quem é que te controla? Seu coração? Suas emoções, sua alma, ou o Espírito do Senhor que está sobre você? O Espírito do Senhor traz contentamento. O Espírito do Senhor nos enriquece. O Espírito do Senhor nos alegra. Se o seu coração está inquieto, agitado, cuidado. Se você murmura mais que agradece, cuidado. Se você hoje vive um momento na sua história que você consegue enxergar mais as ausências de Deus na sua vida do que a gloriosa presença dele provendo e sustentando, cuidado. Pode ter alguém soprando nos seus ouvidos, pode ter alguém te influenciando para você sentir falta daquilo que não te faz falta. Ouvi um pastor dizer essa semana: as novelas são um retrato do que a sociedade vive dentro de casa. Primeiro elas veem, depois elas reproduzem. Só está nas novelas, nos filmes, o que a sociedade está imprimida todos os dias. Eles ditam corte de cabelo,
Eles ditam a roupa que você vive. Eles ditam o jeito de você falar. Eles ditam o jeito que você trata. Você é muito mais influenciado por eles do que o Espírito Santo que quer te governar. E você está dizendo: ninguém me influencia. Não. A influência é aos poucos. Hoje você vê, fica gravado aqui. Hoje você ouve, fica gravado aqui. Tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você vê, está impresso dentro de você. Aí quando as situações vêm sobre a sua vida, você age da mesma forma que imprimiram no seu coração e na sua mente. Larga de ser bobo. O inimigo está entrando dentro da sua casa e você não está percebendo. O inimigo está soprando dentro do seu casamento e você não está vendo. O inimigo está entrando pelas redes sociais e você nem aí percebe. De repente você está fazendo igual. Os influenciadores de digital estão cada dia mais influentes de uma sociedade carente. Mas eu estou pregando para um povo que a influência é do céu. Estou pregando para uma igreja que acredita que o nosso mover vem do céu, que a nossa prática vem do céu, que a nossa doutrina vem do céu, que a voz que nós seguimos vem do céu. Quero te convidar a colocar de pé nessa hora. Que você colocasse as mãos sobre o seu coração. O Deus que te proveu, que te sustentou no deserto, Ele não mudou. O maná ainda continua sendo o melhor alimento para o deserto. Porque o maná não é o que a terra produz. O maná é o que o céu nos oferece. As codornizes, elas vieram na altura de 2 côvados, 90 centímetros. Elas passaram aqui, ó. Olha aqui, vertical. O maná na horizontal. O que a terra pode te dar não vai te sustentar. Mas o que o céu tem para te dar vai salvar a sua família. Eu tenho uma palavra: vai salvar o seu casamento, mulher, homem. Vai salvar seu filho. O que o céu pode te oferecer, Ele pode mudar completamente toda a sua história. Ele pode mudar completamente a sua mentalidade, ao ponto de você não sentir mais falta de nada, mas você levantar toda manhã junto com o orvalho. Vem um maná todo dia, uma porção de paz, de alegria, de estabilidade, dizendo: ei filho, eu não mudei, eu continuo sustentando a igreja metodista. Acredite, o maná está sobre nós. Venha o que vier, haja o que vier, Ele irá prover todas as coisas. Quero te convidar a colocar as mãos sobre o seu coração. Eu queria que você refletisse agora. Qual é a influência que você está recebendo? Quem é que está te governando de verdade? Quem é que está ditando a sua forma de viver? Talvez é noite de você dizer: Senhor, eu preciso receber uma influência do céu. Eu estou em perigo. Eu não percebi, Senhor, mas meu coração foi tomado pela falta, pela murmuração. Meu coração foi tomado pela tristeza, pela aflição, Senhor, do medo. Senhor, sem eu perceber, eu pude ver, Senhor, que tudo estava ruim, mas eu esqueci de lembrar, de construir um memorial de tudo que o Senhor fez por mim. Se eu cheguei até aqui, foi a tua boa mão que me sustentou, foi o teu braço forte que me ergueu. Senhor, eu quero levantar um altar de gratidão, de agradecer
Grandes coisas fez o Senhor por mim, Senhor. É noite de despertamento, mas é noite de livramento. Refreia seus sentimentos, refreia seus desejos. Não permite que eles te governem, não permite que ele tome conta da sua vida. Põe um freio agora e seja livre nessa hora, e receba o livramento de Deus na sua história. Pai, nós queremos orar ao Senhor para que os teus filhos nessa hora sejam tomados pela tua graça e pelo teu poder. Que o teu Espírito Santo abrace os teus filhos de uma forma que eles valorizem mais o que têm do que tem sentido falta. Eles têm a tua presença, e a tua presença é tudo que a gente precisa, Senhor. Senhor, nós não queremos romantizar o Evangelho, mas nós queremos declarar: onde estaríamos nós se não fosse a tua mão, Senhor? Estaríamos ainda sofrendo na mão de Faraó e no Egito. O Senhor nos resgatou, o Senhor tirou as algemas dos nossos pés, das nossas mãos, o Senhor quebrou os grilhões que acorrentavam a nossa casa, e hoje podemos dizer que nós somos livres, Senhor. Há um grito na nossa alma: o Senhor nos livrou, o Senhor nos libertou. Que haja sobre as nossas famílias, sobre a nossa vida, o livramento, e que na tua ira o Senhor lembre de misericórdia. Aplauda o nome do Senhor Jesus.